na tua casa. Ó Deus, neste dia que o mundo se recorda do papel da missão de mãe, a mãe significa, Pai Santo, proteção, a mãe significa amor, cuidado, carinho, Senhor, zelo, a mãe significa refúgio e amparo. Ó Deus, que neste dia nós possamos encontrar refúgio em Ti, como uma criança que está perdida, ela corre para os braços da sua mãe, e ela se encontra com a sua mãe, e eles se alegram juntos. Que essa noite, Pai Santo, seja um dia de arrependimento, a começar de mim. Ó Deus, eu peço nessa noite que o Senhor nos dê o convencimento do Espírito e nos leve de volta para casa, como o Senhor fez, Pai Santo, com aquele filho pródigo. Ó Deus, aquele filho pródigo, ele caiu em si, Pai, e ele se lembrou do amor do Pai, ele se lembrou da casa do Pai, Senhor. Deus, é verdade. Oh Deus, e ele percebeu a sua perdição, quando ele desejava as bolotas dos porcos e ninguém lhe dava nada. Ó Senhor, e assim como uma mãe recebe o seu filho que fez coisas erradas, ao se arrepender, o pai do filho pródigo, Pai, já estava lá, esperando, olhando pela janela, perguntando, talvez todos os dias: meu Deus, como é que está o meu filho? Meu Deus, como é que está ele? Será que ele está comendo? Será que ele está se alimentando? E o pai do filho pródigo, Senhor, esperava todos os dias, até o dia, Senhor, em que ele se arrependeu, até o dia que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui estou morrendo de fome. Ó Deus, quantas pessoas estão morrendo de fome espiritual, Pai Santo. Quantas pessoas estão nas garras da depressão, ó Senhor, nas garras da angústia, da aflição, da solidão, porque cavaram para si, Pai Santo, cisternas rotas que não retêm água, e na hora que elas vão buscar satisfação, a água foi embora. Isso é uma cisterna rota. Oh Deus, e aquele filho pródigo, ele não encontrou satisfação nas bolotas dos porcos, mas ele se lembrou do que Isaías disse: pode uma mãe se esquecer do seu filho, do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Amém, Deus. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Oh Deus, e aquele menino perdeu tudo, menos o pai. Ele perdeu o dinheiro, talvez ele perdeu a beleza, talvez ele estivesse como um mendigo. Ninguém dava, Senhor, nem um pão para ele. Ele desejava as migalhas e ninguém lhe dava nada. Oh Deus, mas ele se lembrou que o Senhor é um Deus justo e santo, mas o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, Pai, que tem prazer em perdoar, que não tem prazer na morte do ímpio e que faz uma festa quando o pecador se arrepende. E o filho pródigo não ficou no arrependimento de lábios, ele deu frutos dignos de arrependimento. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele se levantou e voltou para a casa do pai, Senhor. E a tua palavra diz que o pai o avistou, e o pai desceu correndo, Senhor, o abraçou, o beijou. Aquele menino estava maltrapilho, parecendo um mendigo, sujo, fedendo. Assim somos nós, Senhor. Muitas vezes estamos sujos de lama, de hipocrisia, de pecado, e o Senhor nos chama à tua cruz, ao amor que dá liberdade, ao sangue que purifica o pior pecador, Senhor, a começar de mim. Oh Deus, e aquele pai fez uma grande festa, aquele pai trouxe a melhor roupa,
aquele pai colocou um anel nos dedos daquele homem, daquele traidor. Aquele menino desejou a morte do seu pai. Nós desejamos a morte de Jesus, Senhor. Nós matamos a Jesus quando quebramos a tua lei. Mas mesmo assim, o pai disse: traga a melhor roupa, coloque uma aliança no seu dedo, uma sandália nos seus pés, e mate o novilho cevado. Faça uma grande festa, porque este meu filho, ele estava morto. É assim que estavam os cristãos da igreja de Sardes, meu pai. Nome de que vives, mas morto. Nome de que está vivendo com Cristo, mas sem paz interior, sem esperança, principalmente diante dessa pandemia, Senhor, sem certeza da salvação, sem alegria da salvação, Pai. Ó Senhor, quão duro é um leito de morte de quem não conhece a Cristo, meu Deus. Quão duro será, Senhor, se morrermos sem a companhia de Cristo. E aquele filho pródigo, Pai, recebeu essa festa, a festa do arrependimento, a festa do perdão e da reconciliação. Porque quando todos, Senhor, nos abandonam, o Senhor continua a nos receber. Quando estamos com o coração quebrantado, o Senhor nunca se faz surdo ao clamor de um coração contrito. O Senhor nunca se faz surdo a um coração sincero e arrependido. E o Senhor disse: comemo-nos e regozijemos. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh Deus, nos acha nessa noite, como o Senhor foi buscar Pedro lá no mar da Galileia, Jesus. Por amor ao teu nome, nos ache nessa noite. Amém, Deus. Não me deixe viver uma vida que manche o teu nome, Senhor. Oh Deus, quando envergonhamos o teu nome, Senhor, é tão feio, o Senhor fica tão triste. Por isso eu te peço, nos traz de volta para casa, nos traz para perto de ti nessa noite, nos faz viver uma vida santa, Pai, em espírito e em verdade. Oh Deus, que os filhos possam honrar seu pai e sua mãe. Oh Deus, não só com hipocrisia de dar um parabéns hoje e amanhã desprezar, mas amando a Deus sobre todas as coisas e passando esse amor de Deus para as nossas mães. Amém. Oh Deus, nos ajude a honrar nossa mãe e nosso pai todo dia, na certeza de que honrar não é concordar com o erro. Honrar é tratar com distinção e apresentar o santo caminho de salvação. Nos ajude, Senhor, a glorificarmos o teu nome e que possamos ter respeito contigo em primeiro lugar, Senhor. Possamos ter reverência a ti. Tira do nosso coração toda irreverência, meu Deus, todo espírito de chocarrice, todo espírito, meu Deus, de mundano, meu Deus, de sensualidade, de impureza. Tira toda a malícia do nosso coração, Pai, e nos santifica para a tua glória. Que hoje seja uma noite de reencontro, que o Senhor nos desperte para a preciosidade do primeiro amor. Amém. E que possamos nos lembrar de onde caímos, onde nós perdemos essa pérola, Pai, o primeiro amor, para que possamos voltar e pegar esse primeiro amor e nunca mais soltar, Pai, até o nosso leito de morte, na certeza de que somente Cristo é o que caminha conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tira todo o ídolo do nosso coração, Jesus, e nos faz te amar acima de tudo e de todos, pois só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, e nada nos separará do teu amor.
nem as acusações de Satanás, nem as calúnias dos ímpios, Senhor, nem as perseguições, nem os maltratos podem nos separar do Teu santo amor, pois um dia o Senhor irá trazer juízo, irá punir os ímpios, irá receber os Seus filhos na glória. Nos dá a certeza da salvação, Senhor, e nos faz ser santos, como o Senhor é santo. Nos ajude a não brincar com o que não se pode brincar, pois pequenos erros, como nos foi ensinado hoje pela manhã, pequenas escolhas podem trazer graves consequências quando não são feitas debaixo de oração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Jesus, obrigado, Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. É tão bom, irmãos, estar mais uma noite presente para poder ouvir a palavra de Deus. Como nós, o irmão José foi usado por Deus na oração, aprendemos de manhã que uma atitude nossa, passo que nós demos, não seja direcionado por Deus, uma palavra que nós falamos das nossas bocas não vier sendo direcionada por Deus, a gente vai machucar o irmão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que estamos entoando o hino, pela graça de Deus, pela vida do nosso pastor, nosso irmão José, e pela nossa humilde congregação. Eu peço que os irmãos nos ajudem a cantar, a louvar para o Senhor Jesus. Cantamos. E sua palavra era com Deus Altíssimo na criação. Criação, glória revelar. Em Jesus tudo perder. Diga. Outro nome igual não há. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem. Porque Outro nome igual não há. Filho de Deus viver, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. se esvaziou, Se esvaziou e o céu deixou. Santo Deus, aleluia. Santo Deus, homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem. Porque outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Nem mesmo a morte
rivais não tem, não, incomparável, hoje pra sempre reinará. Outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, nome. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Nem mesmo a morte, nem mesmo a morte se pôde impedi-lo. O véu se rasgou, levou-me a Deus. O céu agora, leão e cordeiro, pois consumado tudo foi. Rivais não tem, não, incomparável, hoje pra sempre reinará. Igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem. Porque outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Glória a Deus. Só os irmãos dizendo o que nos separará. Vamos cantar. Que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. O que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo e espada. Mas hoje estou bem certo que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada poderá nos separar, nada poderá nos separar.
nosso Senhor. Aleluia! Cantamos. Deus está aqui. Diga. Aleluia. Quão certo como a Que eu respiro, Senhor Jesus. tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo E podes me ouvir. Deus está aqui, os irmãos ajudando. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, Louvado seja o nome do tão Senhor. certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo E podes me ouvir. só a voz da igreja dizendo: Deus está aqui. Deus Está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro. Oh, Jesus, obrigado. Canta, irmão. Tão certo como a manhã que se levanta, Oh, Jesus. tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo, Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. tão certo, Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. aleluia. Glória a Deus. Espírito, Espírito, verdade, verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. te adoramos. Vamos lá. Espírito, Espírito, verdade, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos reis e Senhor, nos entregamos nosso viver. Rei dos reis, meu Senhor, nos entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu
em espírito, verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. te adoramos. Oh, glória, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, nos entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nos entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, pois eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje. Graças a Deus. Sonoplasta desse, né? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir em Gênesis 3. Hoje a gente vai. Agora à noite nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos pela manhã. Estamos estudando um pouco a doutrina do pecado. Aquilo que aconteceu e que mudou toda a trajetória da raça humana. Como Deus cria tudo bom e por conta de uma única atitude tudo muda. E é como o irmão José lembrou na oração, como nós devemos nos preocupar com as pequenas coisas. Elas fazem grandes diferenças. Talvez seja uma pequena coisa alguém sair da sua casa e se direcionar a uma congregação tão pequena quanto a nossa. Foi assim que o maior pregador da história da igreja, Charles Haddon Spurgeon, encontrou-se com a sua conversão. Num dia, talvez pior que o nosso, né? Porque hoje nós estamos, né, nessa chuva, ventos, mas lá onde ele estava tendo neve, nevasca, um frio muito maior do que esse que a gente está passando aqui. Mas ainda assim ele foi para a igreja. E foi nesse dia que o Senhor mudou a vida daquele jovem. E por meio dele, a vida de tantas outras pessoas foram mudadas. Pequenas atitudes vão gerar grandes mudanças. E isso serve também nos dois sentidos, né? Positivo quanto negativo. Hoje pela manhã nós paramos no capítulo 7 e vimos como aconteceu o primeiro pecado, como aconteceu a primeira transgressão. Isso é o pecado. Às vezes nós queremos saber o que é pecado e as pessoas sempre perguntam: pastor, é pecado usar piercing? Pastor, é pecado fazer tatuagem? Pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado dormir de cabeça para baixo? São tantas coisas que as pessoas querem saber. O que é pecado? Pecado, irmãos, é transgressão. Pecado é iniquidade. Pecado é um relacionamento errado com Deus. Você pode trazer
todo o seu dinheiro para a igreja e isso ser pecado. Como assim? Eu trago tudo e dou para a igreja. Se você quiser reconhecimento por isso, isso é pecado. Você não está fazendo para a glória de Deus. E tudo que a gente faz sem fé é pecado. Então, aqui nós vamos ver, irmãos, que o pecado original foi a desobediência. E o pecado continua sendo isso. Uma desobediência ativa contra Deus. Por isso que nós temos que analisar a nossa vida. Tudo aquilo que não pode ser feito para a glória de Deus é pecado. Então, foi isso que aconteceu aqui. E nós vimos pela manhã como nós temos uma identificação, infelizmente, com os nossos pais, segundo a carne. E quando a gente peca, a gente tem essa mesma atitude. A gente fica envergonhado e depois a gente tenta o quê? Cobrir o pecado. Por isso que o livro de Provérbios vai dizer: quem encobre as suas transgressões jamais prospera. E o que foi que eles fizeram? Tentaram encobrir o pecado com folhas de figueira. Mas uma folha que você coloca agora, daqui a pouco ela não presta mais. A folha seca rapidamente. Assim também é toda tentativa de autojustificação. E aqui nós vamos ver que o principal aspecto negativo disso é que nenhuma autojustificação nos justificará diante de Deus. Então não adianta a gente pedir perdão se não for de todo o coração. Sabe, às vezes a gente se depara com situações e com pessoas que dizem: "Oh, me desculpa aí", mas é aquela me desculpa aí dizendo assim: daqui a pouco eu vou fazer muito pior, viu? Então, a gente sempre vai perdoar, independente até da pessoa pedir perdão pra gente, mas um perdão que não é pedido a Deus de todo o coração não é perdão. E aqui a gente vai ver a partir do versículo 8 como o pecado transforma a natureza do homem. O homem que vivia em harmonia com Deus e com toda a criação, agora se torna inimigo de Deus e traz inimizade para toda aquela criação que Deus havia criado tudo muito bem. Olha que coisa assustadora, irmãos, o que acontece aqui em Gênesis 3, a partir do versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, imagine, irmãos, a voz do Senhor Deus devia trazer o que para a gente? Alegria e segurança. Quando uma criança ouve a voz do seu pai, da sua mãe, ela se sente o quê? Seguro. Deveria ser assim. Deus é o nosso Criador. E Ele criou tudo bem, Ele criou tudo bom para nós. Ele fez o melhor para nós. E de repente, irmãos, a gente fica com medo de Deus. Porque na verdade nós sabemos o que andamos fazendo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Perceberam? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Perceba, Deus é um Deus que gosta de se relacionar com o homem. Por isso, irmãos, que é algo tão primoroso, algo que a gente nunca vai dar o devido valor. Eu temo isso, que é a oração. Oração é esse momento onde nós ouvimos a Deus e somos ouvidos por Ele. É esse momento de intimidade, aonde nós sentimos Deus perto de nós, mais do que qualquer outro momento. O que mais impactava na vida de Jesus era que Jesus era um homem de oração. Os discípulos nunca pediram para Jesus: Senhor Jesus, nos ensina a fazer um milagre, nos ensina a expulsar um demônio. Eles pediram isso? Nunca. Mas Ele diz: nos ensina a orar. Porque quando eles viam Jesus orando, eles diziam: rapaz, eu quero orar desse jeito.
Ele orava como quem tinha comunhão com o Pai. E não como os fariseus que oravam de si para si mesmos, orações vazias. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Infelizmente, irmãos, a gente tem vivido um tempo assim, onde as pessoas têm se escondido da presença de Deus. Por que as pessoas, elas evitam todo tipo de compromisso com a congregação, todo tipo de comprometimento com o próximo? Por que a gente não se compromete mais com a obra de Deus? Por causa disso, irmãos, porque a gente tem medo e a gente se esconde da nossa responsabilidade. Irmãos, eu sempre vou repetir isso. Você e eu fomos chamados para ser a luz do mundo. Até quando a gente vai se esconder embaixo da mesa? Até quando, irmão? Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher. Olha que coisa triste. O homem e a sua mulher esconderam-se. Eles deveriam se esconder? Não, eles é que deveriam buscar a Deus. Irmãos, quando a gente está sujo, o que a gente quer? Se limpar. Então, se eu fiz algo de errado, eu devo com toda a minha força, buscar o mais rápido possível me encontrar com o Senhor. Eu acho tão bonito, irmãos, aquela atitude dos amigos e também daquele homem aleijado lá de Marcos capítulo 2. Recentemente José fez uma exposição tão bonita. E eles trazem aquele paralítico diante de Jesus. Jesus olha para ele e diz: meu filho, olha que coisa linda, né? Meu filho, tenha bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa linda. Os teus pecados estão perdoados. Todo o desejo daquele homem não era para voltar a andar. É para que ele fosse reconciliado com Deus. Sabe? Então aqui é justamente isso que o pecado faz com a gente. Ele nos afasta de quem a gente deveria estar mais perto. Ele nos faz ter medo de quem mais nos ama. Ele faz pensar o mal de quem só quer o nosso bem. O pecado nos cega, irmãos. Então, o homem e a mulher se esconderam por entre as árvores do jardim. Sabe, a gente vê essas árvores, como hoje em dia a raça humana e principalmente os evangélicos, eles se escondem em meio às obrigações. Eu até queria ter um compromisso maior com Deus, mas sabe como é, né, irmão José? Eu tenho uma vida como a sua fácil. Minha vida é difícil, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso para fazer. Se eu tivesse uma vida assim igual a sua, eu buscaria a Deus como você. Mentira. Mentira. Os 4 primeiros discípulos que o Senhor Jesus chamou, eles eram desocupados? Não, pescadores. Sabe como é que horas um pescador acorda? Sabe o trabalho duro que é? Depois ele chama outro, ele era o quê? Publicano. Perceba, Jesus não chamou nenhum desocupado, irmão. Aqui a gente vai ver, no versículo 9, que a misericórdia de Deus, irmãos, é sempre nos chamar ao arrependimento. Amém. Quando Jesus começa a pregar, lá no início do Evangelho de Marcos, José nos lembrou também recentemente, ele diz o quê? Arrependei-vos, porque chegado até vocês, olha, está chegando a oportunidade, acordem, vamos gente, é agora, aproveita, eu sei, vocês fizeram um monte de bobagem, mas dá pra gente consertar. Eu fico vendo, irmão, sabe?
de tempos em tempos, eu não sei como é que vai ser, né, a economia, mas de tempos em tempos, sempre a Receita Federal, né, o Ministério da Fazenda, ele fazia planos para que as empresas que estavam devendo grande soma de impostos, né, fizessem uma espécie de negociação, aí eles abatem os juros, né, as coisas, e, né, é assim. E aí o contador da empresa liga, né, para o empresário e diz: rapaz, é agora, sabe aquela sua dívida que estava em uns 1.000, se você fizer agora vai ser menos da metade do valor e dá para dividir ainda não sei quantas vezes. Aí o pessoal fica doido, né? Pega dinheiro não sei aonde, rapaz, porque tem que ser agora. E normalmente quando eles falam, meu filho, tem 24 horas, você tem que fazer igual louco. É agora. Jesus não, irmão, Jesus chama a gente de hoje. E a gente, né, vai tratando como se ele não tivesse chamado. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus não sabia onde é que o homem estava? Claro que ele sabia. O que Deus está querendo mostrar aqui é: por que você está se escondendo de mim? Povo de mim, por que você está se escondendo de mim? Sou eu que lhe criei, eu que lhe dei tudo. Você está se escondendo de mim. Onde estás? Mas o mais importante aqui, irmãos, é: onde você está hoje espiritualmente? Perto de Deus ou de costas para Ele? Muitas vezes a gente vê, como está escrito lá no livro de 1 Samuel, quando Deus envia o profeta Samuel a ungir o novo rei, ele diz: olhe, Samuel, o homem vê a aparência, mas Deus sonda os corações. Então muitas vezes a gente pode estar na igreja ou fora dela, e a gente pode estar se achando na presença de Deus quando a gente já deu as costas para Ele há tanto tempo. Vou dar um exemplo muito claríssimo. A igreja de Laodiceia, ela se achava longe de Deus. Se você perguntasse a um crente de Laodiceia: rapaz, você é crente? Rapaz, eu sou. E Deus é na minha vida, varão. Olha como tudo na minha vida é bom. A gente é uma igreja vitoriosa, triunfante, famosa. Aí o Senhor vem até aquela igreja e diz: vocês se acham? Vocês estão em comunhão comigo? Mas eu não estou nem dentro da igreja de vocês. Eu estou lá de fora, chamando vocês, batendo na porta. Vocês não me deixam entrar. O orgulho de vocês. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem. Por que ele chamou ao homem? E não ao homem e à mulher? Por quê? Porque o cabeça é o homem. A responsabilidade é do homem. Quem vai ser mais cobrado em uma família é o homem. Chamou Deus o homem e perguntou-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ó. Ele disse: eu comi do fruto que o Senhor mandou. Ele disse: a gente sempre evita. Olha, irmãos, quem se lembra de João capítulo 4? É o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Jesus está conversando com a mulher, e aí a conversa está fluindo, né? Olhe, se eu te der da água, você nunca mais ter sede. Aí a mulher diz: eu quero beber dessa água. Vem cá. Vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Ó. Eu não tenho marido. Ela está querendo dizer: eu não tenho ninguém. Mentira, ela já tinha tido, 5 maridos, estava se relacionando com uma pessoa sem ser marido dela. Ela estava vivendo em pecado. E Jesus disse: e aí? Estão perguntando, né, dos verdadeiros adoradores. Pois é, Deus está procurando
procurando os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Eu sei o que você está fazendo. E aí, vai continuar fazendo isso? A ideia, irmãos, é que a gente sempre apresenta a verdade assim. Sabe, o Senhor nos faz uma pergunta e a gente responde outra. Por que você bateu no seu irmão? Ah, Deus, mas ele me provocou. E daí? Você precisava bater nele? Então aqui a gente vai perceber como o pecado, irmãos, ele nos cega e vai nos transformando em pessoas mentirosas, pessoas corruptas. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai definir o que é a raça humana, ele diz: não há um justo sequer. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um único sequer. A boca dele se tornou algo venenoso, sujo. Qual deveria ser a resposta de Adão aqui? A mesma de Davi quando foi repreendido por Natã. Eu pequei, Senhor, aquilo que o Senhor mandou não fazer, eu fiz, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas não, ele tenta encobrir a transgressão dele, querendo colocar a culpa em quem? Em Deus. Olha, é porque eu estava com medo do Senhor. Não foi assim aquele que escondeu a moeda? Tem um monte de evangélico assim. Oh Deus, sabe por que eu nunca me envolvi com a sua obra? Porque eu não sou digno. É mentira. Eu nunca me envolvi, Senhor, porque eu me sinto assim tão indigno de fazer qualquer coisa para ti, Pai. Mentira, Pai, você é preguiçoso, é egoísta. E aí você se esconde nessa falsa humildade. Quem quer fazer algo para Deus, vai e faz. E pede ajuda a Deus para fazê-lo. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ó Deus, a moeda que o Senhor me deu, eu fiquei com medo de perder, Senhor. Aí eu fui, fiz um buraco, escondi ela. Toma aqui a tua moeda, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é um homem, sabe, perverso, do mal, que colhe aonde não plantou. Deus colhe o que não plantou. Tem alguma coisa no mundo que foi Deus que não plantou? Então aqui ele diz: eu me escondi. De quem, Adão? De mim você se escondeu? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? E aí quando Deus mostra que já sabe o que está acontecendo, o que a gente faz quando a gente é pego na boca da botija? Com a boca na botija, o que a gente faz? A gente bota a culpa em alguém. Pegaram a gente com a mão na massa. O que a gente faz? A gente admite o pecado? Não, a gente bota a culpa em alguém. Então, o Brasil está nesse problema, rapaz, esses políticos. É mesmo, meu filho, quem vota neles? Ah, minha vida tá um... É mesmo, e quem é que tem administrado sua vida? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, olha, quem mandou o senhor tirar da minha costela? Tá vendo aí, ó? Culpa é sua, por Deus. Quando Deus deu Eva para Adão, ele achou maravilhoso, ficou apaixonado. E Eva lá, toda ficou apaixonado. Agora, olha, sobrou até para ela. Que o irmão José botou até uma frase hoje no Facebook, que é a mais pura verdade. Se a gente não ama Deus, a gente não consegue amar ninguém. A gente acha que ama alguém, colocando essa pessoa acima de Deus. Mentira, a gente não ama essa pessoa, a gente idolatra. E idolatria, irmãos, a idolatria não cria em nós fidelidade. Percebam, uma pessoa que idolatra algo hoje, daqui a pouco idolatra outra coisa.
Então, por exemplo, você pode idolatrar sua esposa hoje e daqui a um ano você enjoar da sua esposa e idolatrar sua amante. E depois você pode idolatrar outra coisa. O ídolo é uma coisa facilmente substituível. É por isso que o homem gosta tanto de ídolos. Porque ele pode colocar e retirar segundo o seu bel prazer. Deus não. Então aqui, o homem que comeu o fruto da mão da mulher, desobedecendo a Deus, agora coloca a culpa na mulher, quando na verdade a responsabilidade de cuidar da mulher era dele. Ele deveria estar ao lado de Eva e dizer: Eva, que conversa é essa com o serpente aí? Bora, Eva, sai aí de lá da serpente. Sabe que essa serpente aí é do mal? Omissão, irmãos. Sabe? Porque tantas mulheres se levantam hoje como profetisas, pastoras, bispas, não justificando o erro dessas pessoas, que elas vão ter que prestar conta a Deus, mas muito é também a covardia dos homens de se esconderem da sua responsabilidade, de muitas vezes não quererem, não querem falar a verdade para não ofender. Então, então quer dizer que você não acredita em pastora? Você é machista? Não, eu não sou machista. Eu sou biblista. E a Bíblia diz que não existe esse tipo de coisa. Você é desses? Sou desses, sou da Bíblia. Você mostrar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, qualquer mulher que desempenhou uma função pastoral, liderando uma igreja local, eu faço questão de lhe pedir perdão e de mudar isso e falar para todo mundo que eu disse era errado. Mas se você não me mostrar na Bíblia, eu vou continuar te repreendendo. Hoje a minha esposa colocou para as minhas filhas o filme de Lutero para a gente assistir. E uma das coisas que Lutero deixa para a gente é esse exemplo da devoção que ele tinha pela palavra de Deus. Ele se coloca diante de autoridades extremamente poderosas na época dele, que poderiam e queriam matar ele. E ele diz: olha, se vocês não me provarem na Bíblia que eu estou errado, eu não nego nada do que eu falei. Porque a minha consciência está amarrada às Escrituras. Eu quero que você me mostre na Bíblia. Mas hoje em dia, a Bíblia... Spurgeon já dizia isso há 200 anos atrás. Existe poeira em cima de muitas Bíblias que dá para escrever a palavra condenação nelas. Pessoas que não têm qualquer tipo de relacionamento com a palavra de Deus, por isso elas ouvem qualquer coisa e acham que é verdade. E aqui a gente vai ver como isso compromete a nossa vida. A mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore, ou seja, do fruto da árvore, e eu comi. Ó Deus, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu sou uma vítima. Eu coitadinho. Vida. Morte. Como eu sou uma pessoa inocente. É mesmo, meu filho. Todos nós somos vilões aqui. A diferença é que tem vilões arrependidos, que buscam se voltar para aquele que é justo e andar nos seus caminhos de justiça, e vilões obstinados no seu pecado. Eu falo isso com muita tristeza, com uma dor no meu peito muito grande. E infelizmente a maior parte dos evangélicos que eu conheço nunca tiveram uma experiência de verdadeiro arrependimento. Nunca. A maioria dos que eu conheço. Falo isso com muita tristeza, inclusive tristes experiências até no meio da nossa igreja. Pessoas que a gente conversa e você percebe que, conversando com essas pessoas, a culpa é sempre de alguém. Da minha vida está uma loucura, porque fulano, porque fulano, porque fulano, porque Beltrano, porque não sei quem. E você não fez nada para isso?
Você não fez nada. Sabe, a gente não tem a dimensão dessa lei universal de ação e reação. Por exemplo, irmãos, vamos imaginar que você mata uma pessoa, que você mate uma pessoa. No momento de estava discutindo com aquela pessoa, você se irritou, a pessoa lhe empurrou, e aí você vai e empurra de volta mais forte, a pessoa cai, bate a cabeça no chão e morre. E aí você é condenado à prisão perpétua. Imaginar esse cenário. E aí você passou 10 anos, 20 anos na cadeia e você está super triste. Mas sem querer, aquela pessoa morreu. Você entendeu isso? Aquela pessoa morreu e que a culpa é sua. Não, mas foi ela que me provocou, ela me empurrou primeiro. Sim, o fato dela ter te empurrado, você tinha que empurrar ela de volta? Você não podia dar as costas e ir embora? A gente sempre quer, irmãos, achar um culpado para os nossos erros. É sempre assim, é sempre assim. E a gente tem isso no nosso DNA. É por isso que muitas pessoas costumam dizer assim: a minha cruz é fulano de tal, a minha cruz é tal pessoa. Não, a sua cruz é você. Sabe por que a sua cruz é pesada? Por causa da sua carnalidade. Se você for uma pessoa mais espiritual, a sua cruz fica mais leve. Porque quem você está carregando é você, o seu próprio eu naquela cruz. Então aqui o homem, ele começa dando esse mau exemplo. Aquele que deveria ensinar a mulher, ele ensina o errado. É como, por exemplo, irmãos, você já imaginou? Porque a maioria das crianças, quando crescem, elas saem da igreja. Você sabia disso? Na igreja evangélica, muitas crianças, filhos de pais evangélicos, elas crescem na igreja e quando elas se tornam adolescentes e começam a entrar na fase adulta, elas saem da igreja. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, elas não tiveram um ensino apropriado do que é evangelho quando estavam na igreja. Porque elas iam para a igreja, botavam ela numa salinha e dizia: pinte aqui a Arca de Noé. Olha, toda criancinha tem que obedecer o papai e a mamãe. Olha, toda criancinha... Meu filho, tem que botar o dedo na cara da criança e dizer: você é um pecador miserável. E se você continuar fazendo coisa errada, você pode até enganar seu pai, sua mãe, você pode enganar o pastor, mas Deus está vendo e você pode ir para o inferno. Mas eu só sou uma criança, mas pode ir para o inferno. Ah não, mas a criança está salva. Quem te disse isso? Pastor, nunca vi um ministério infantil assim não. Pois é, o de lá da igreja tem que ser assim. Se for comigo como pastor, é nessa pegada. É pegando as criancinhas de 4, 5 anos e dizendo: sabe que vai para o inferno? Mas pastor, vai ficar traumatizado. Meu filho, é melhor ficar traumatizado, sabendo que o olho, que o pé e que a mão levam para o inferno, do que crescer no meio desse mundo ímpio, sem que ninguém o avise da sua impiedade. Aí chega: mas ninguém nunca me ensinou quando eu era criança, na salinha ali, quando eu tinha 12, 13 anos. Ninguém nunca me disse que eu era um pecador. Estava conversando outro dia, eu particularmente fui catequizado pela Igreja Católica 2 vezes, né? Porque no catolicismo você tem 2 sacramentos que criança e adolescente ou pré-adolescente fazem. No meu caso, a Eucaristia se faz com 9 anos, eu acho. Eu fiz a minha com essa idade, 9 anos, 9, 10 anos. E depois você tem você tem um outro sacramento chamado de confirmação ou crisma, que você faz quando você tem de 13 para 14 anos, mais ou menos. Nenhuma dessas vezes me falaram de arrependimento, de céu, de inferno, nada disso. Era só o evento, a ideia de praticar algumas coisas, né, corretas,
ela só moralidade, civilidade, nada de espiritualidade. A palavra arrependimento nunca me foi apresentada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não faça esse desserviço com as nossas crianças. Se elas quiserem ir para o mundo, elas vão para o mundo, sabendo que do mundo elas irão para o inferno. Disse o Senhor Deus à mulher. Deus, depois de falar com o homem, fala com a mulher. Percebe, irmãos, que Deus está dando uma oportunidade a eles, qual é? De confessar e deixar. Deus está dando uma oportunidade de se arrepender. Quando Deus pergunta por que eles fizeram isso, era para eles dizerem o quê? Eu pequei. Olha o que a mulher faz. Ela aprendeu com o marido. Porque o mal a gente aprende rapidinho. O bom, o que é bom, a gente tem que ensinar e repetir várias vezes. Como é, pastor? Tem que perdoar, é? Aí 100 dias depois que você pregou a mesma coisa, a pessoa vem na 100ª vez que você está pregando sobre perdão. Ah, então quer dizer que tem que perdoar todo mundo, né? Ah, agora eu entendi. Mas quando você ensina algo errado para alguém, basta você ensinar uma única vez, a pessoa fica expert. A mulher aprendeu com o marido a colocar a culpa nos outros, para não admitir a sua própria culpa. Então aqui, ó, disse o Senhor Deus à mulher: o que é que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A culpa é do diabo. Percebe, irmãos, que aqui a gente vai ver todo o cenário da humanidade, principalmente da humanidade religiosa, quando ele faz alguma coisa errada, existe basicamente duas pessoas que a gente culpa. Quem é? Deus e o diabo. A gente tenta botar a culpa em Deus. Se não colar, a gente coloca a culpa no diabo. Mas é difícil a gente colocar a culpa em quem realmente é o culpado, que somos nós. E aqui ele diz: olha, foi a serpente que me enganou e eu comi. Sim, a serpente te enganou, tá certo. Mas por que você deu ouvido para ela? Eu não tinha falado? A mulher já não sabia, não foi? Ela não respondeu para a serpente: ó, Deus disse para a gente não comer, porque se a gente comer, a gente vai o quê? Morrer. Ela sabia, não sabia? Então por que ela seguiu? Por que ela seguiu o conselho da serpente? Porque o fruto da árvore era desejável para dar o entendimento, era bom para se comer e era agradável aos olhos. Perceba, tudo que a raça humana deseja, irmãos, é uma religião que lhe seja agradável. Várias vezes a gente já chamou pessoas para ir para estudo bíblico, a gente já chamou pessoas para vir para a igreja, e as pessoas normalmente dizem assim: ah, se for para ouvir uma coisa boa, eu quero. Normalmente o pessoal que vem se decepciona, principalmente se for eu que estiver pregando. Nada, varão, aquele pastor fala que a gente não vale nada, que nada. E ainda diz que vai piorar, imaginou? Minha vida já está uma luta, aquele homem jogou macumba para mim. Diz que se eu entrar pela porta estreita, tem um tal de um caminho apertado para me perseguir. Nada, mano, eu vou nada, olha o dedinho. Nunca mais eu piso naquela igreja. Porque, irmãos, a gente gosta do que nos é agradável. É como o rato. Você botar um pedaço de queijo na ratoeira, você não está nem aí para a ratoeira, meu filho. Ele vai comer o pedaço de queijo. E se a ratoeira fechar e pegar ele, ele fica preso e ainda fica comendo o queijo. Rapaz, já estou aqui mesmo, meu filho. Eu vou comer esse queijo aqui. É como um homem preso pelo pecado e ele fica tentando trazer para si algum tipo de prazer naquele pecado, sabendo que o pecado o aprisiona. Então aqui a mulher diz: foi a serpente que me enganou e eu comi. Mas ela sabia.
Ela sabia aquilo que Deus já havia dito. Perceba, irmãos, eu e você temos uma escolha. Qual é? Acreditar em Deus ou no diabo. Você vai acreditar em quem, irmãos? Como é que a gente sabe que algo vem de Deus? Porque é duro de se ouvir. Toda palavra que vem de Deus, irmãos, ela é dura de escutar. Deus nunca vai falar algo que massageie o nosso ego. Porque o nosso ego, irmãos, é inimigo de Deus. E o diabo nunca vai falar nada que nos desagrade. Porque ele quer nos arregimentar para o seu lado. 1 de João tem lá escrito: os falsos mestres falam aquilo do mundo que ouvir. Por isso que eles trazem para o seu lado multidões de pessoas. O que o mundo quer, irmãos? Dinheiro, saúde, alegria temporária, uma vida emocional estável. É isso que o mundo quer. Então aqui a serpente, ela nos engana, apresentando para nós o céu sem Deus. O céu só é céu porque Deus está lá. De maneira que sem Deus o céu não seria céu. Mas o diabo quer nos convencer do contrário. Que é possível ser feliz sem Deus. E aqui, no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, perceba, o diabo vai ter a condenação dele. Ninguém aqui quer de forma alguma dizer que o diabo não tem culpa no cartório. Ele tem. E ele já está condenado. E ele sabe disso. Muito antes do que está aqui, ele já estava condenado por aquilo que ele fez no céu. Quando ele foi lançado na terra, Apocalipse capítulo 12 já nos ensina que ele desceu com grande fúria, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Por isso que ele tenta perseguir todos aqueles que Deus elege para serem seus. Então, disse Deus à serpente. Perceba que Deus não pergunta ao diabo o que foi que ele fez. Por quê? Porque tanto Deus e o diabo já sabem o que ele fez. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Você percebeu aqui, irmãos? Eu não sei se vocês se atentaram. Capítulo 3, versículo 1 diz que a serpente era o mais sagaz de todos os animais selváticos. E aqui o Senhor Jesus vai dizer que maldita é entre todos os animais domésticos. O que tem a ver uma coisa com outra? Por que aquele era selvático e aquele é doméstico? Porque o Senhor quer dizer, olha diabo, eu quero te dizer uma coisa. Você está debaixo da minha supervisão. Você não faz o que você quer, diabo. Você faz o que eu pergunto. A gente falou de Lutero há pouco. E Lutero tinha uma frase que escandalizou pessoas na sua época. Até o diabo é o diabo de Deus. O diabo não é um ser à parte. Ele é uma das criaturas de Deus. Lógico que Deus não criou o diabo. O diabo surge quando um anjo, Deus criou um anjo, e então ele se rebelou contra Deus. E se torna então o diabo, que é a palavra adversário. Não de Deus, mas da raça humana. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. E até parece que ele está fazendo o que ele quer. Não, ele só está fazendo aquilo que Deus permite. Aquilo que Deus preordena. De maneira que na vida dos eleitos, o diabo aparece como alguém que vem para tentá-los, para prová-los. Mas Deus estará ao lado deles, como esteve ao lado de Jó, e fará com que aquele sofrimento coopere para o bem. Antes do diabo perseguir e oprimir Jó, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Depois de todo aquele sofrimento,
Jó dá o testemunho. Agora, Senhor, os meus olhos te contemplam. Qual você acha que era o melhor? Qual você acha que relacionamento é melhor para com Deus? Ouvir falar ou ter os olhos contemplando o Senhor? Mas foi necessário Jó passar por tudo aquilo. O apóstolo Paulo recebeu inúmeras revelações de Cristo, e ele, como ser humano, esteve perto de tropeçar e se ensoberbecer com tanto saber espiritual que o Senhor lhe deu. E o Senhor então coloca um freio no apóstolo Paulo, que era o quê? Um demônio, que tinha uma especialidade. Era um demônio do UFC. Qual é a especialidade desse demônio? Dar tapa na cara de Paulo, para que Paulo não se ensoberbecesse. E aí Paulo diz: e eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Até o diabo, na vida dos crentes, é o diabo de Deus. Por isso ele diz: olha, eu porei inimizade, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos aqueles que eu criei, Satanás, você é o mais maldito, porque você enganou aos anjos e agora enganou aqueles que eu criei à minha imagem e semelhança, os seres humanos. Você é maldito entre todos aqueles que eu criei, diabo. No livro de Jó, Satanás se apresenta na presença de quem? De Deus. E tem uma parte assim impactante no livro de Jó que diz assim: quando todos os filhos de Deus vieram vê-lo, Satanás se apresentou no meio deles. Porque essa é a ideia, irmãos. Tudo que existe no mundo foi criado por Deus, portanto está debaixo da sua supervisão. E aqui ele diz: és maldito entre os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre. O diabo achava que ele poderia voar. Não, você vai rastejar. E comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por que a mulher, irmãos? Porque a raça humana estava amaldiçoada, não por causa da mulher, mas por causa do homem. Porque a aliança original não foi feita com a mulher, foi feita com o homem. E por conta do pecado de Adão, a raça humana foi amaldiçoada. Então ele diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Perceba, a palavra descendência no original tem um sentido plural. Descendência fala de vários, mas ele diz: e o descendente da mulher. Fala a mulher como um ser que tem um único descendente. Perceba que toda a raça humana, a partir de agora, ela vai ser multiplicada para que o descendente venha ao mundo. E começa agora, a partir desse momento, dentro do ventre de Eva, vão surgir dois povos: os descendentes da serpente e aqueles que fazem parte do corpo do descendente da mulher. Perceba, eu e você não somos descendentes da mulher, nós somos o corpo do descendente da mulher, que é Cristo. Nós temos duas sessões extremamente importantes do Evangelho. Uma está no Evangelho de Mateus, outra no Evangelho de Lucas. É o que nós chamamos de genealogia. Genealogia são os ancestrais, né? Aqueles que vieram para dar origem àquela pessoa.
Então, você vai ver que Mateus puxa a genealogia até Abraão. Mas Lucas, que quer mostrar que Jesus é o Salvador de todo o mundo, tanto de judeus quanto não judeus, ele vai puxar a genealogia até Adão. Ele vai mostrar que todos aqueles homens vieram como preparação para a vinda de Cristo. E mesmo eu e você não somos seres à parte, mas somos partes de um ser que é Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Nós fazemos parte dessa promessa. Isso é, aqui em Gênesis 3, é a primeira pregação do Evangelho. Quando ele diz isso aqui, eu porei essa inimizade. É por isso que nós aqui na igreja, nós temos aversão ao pecado. Nós temos um ódio santo de tudo aquilo que é contrário a Deus. Porque nós fazemos parte do corpo desse descendente. Como o próprio Jesus diz, perto já de ser preso, para ser martirizado e morto, ele diz, o príncipe deste século está vindo e eu não tenho nada a ver com ele. Essa inimizade que existe. E quem é que sabe que essa inimizade existe? Até os próprios demônios. Quando os demônios viram Jesus, eles disseram, o que temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que é que os demônios estão dizendo? Eu sei que existe essa inimizade entre nós e ti. Será que a gente sabe, irmãos? A igreja de Coríntios havia se esquecido, foi preciso o apóstolo Paulo relembrá-los. Que comunhão tem luz e trevas? Que comunhão pode existir entre luz e trevas? E aqui nós já vamos ver o fruto do Evangelho sendo descrito. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás, você vai conseguir matar Jesus, mas é na morte de Jesus, Satanás, que você vai ser morto. Pois ele ressuscitará. E ele não vai apenas te ferir, Satanás, mas ele vai acabar com as suas más obras, pisando na sua cabeça. Por isso que o filme que os irmãos viram ontem lá na igreja começa com aquela cena tão bonita de Jesus orando no Getsemane. Aí vem o inimigo tentar Jesus e aparece aquela serpente branca, né? E Jesus está orando, ele está suando, e de repente ele se levanta com aquele olhar assim, que dá uma vontade de ser crente quando ele dá aquele olhar, né? E ele pisa na cabeça da serpente, que a serpente pula assim. Rapaz, a gente sai com a vontade de... É agora que eu vou evangelizar, Né? Porque o autor ou o diretor daquele filme, ele conhecia pelo menos isso aqui. Ele vai pisar a cabeça da serpente. E quando se pisa numa cabeça da cobra, o que é que acontece? Você mata ela. Se você cortar o rabo de uma cobra, ela não vai morrer. Mas se você pisar na cabeça dela, ela morre. E aqui ele diz, perceba que ele começa dando o juízo daquele que fez o pior. E ele vai fazendo. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Ou seja, a gravidez, irmãos, não era para dar sofrimento à mulher, era para dar alegria. Pois a gravidez é uma promessa de Deus. Olhe, vocês devem se multiplicar. Eu quero que vocês se multipliquem. E como há a multiplicação da raça humana? Por meio da gravidez. Era para que a gravidez fosse cercada apenas de alegria. Mas hoje nós vemos como a gravidez, ela tem sido
rejeitada pela maioria das mulheres, sabia? Muitas pessoas ficam grávidas, não porque querem ficar grávidas, mas por descuidos. E às vezes querem até acabar com a vida do feto enquanto ele está na barriga. Quando ele nasce, muitas vezes querem dar ele para alguém criar. Pessoas que têm medo de ficar grávida. Ah, não, se eu ficar grávida agora minha vida vai acabar! Você vai ver países na Europa onde o governo está incentivando, ele paga para você ter filho, porque ninguém na Europa quer ter mais filho. O pessoal fez os cálculos, diz que cada filho custa não sei quantos $1000 por ano. E que a mulher, ela engorda, e aí fica com estria, e aí não sei o que, e aí não pode mais fazer isso ou fazer aquilo, e aí não vai poder trabalhar, e aí não vai poder fazer aquilo. Então ter filho vai trazer uma série de prejuízos financeiros, emocionais, então eu não quero mais ter filho. Olha o que se tornou a gravidez hoje. Motivo de quê? De tristeza. A ponto de você ver gente, ah, meu Deus, eu estou grávida. Mas é que de alegria, não é de tristeza. Ah, meu Deus, eu não acredito. Mas não está escrito na Bíblia que filho é bênção? Que felizes são aqueles que enchem a sua... Olha, varão, se você quiser encher, você enche a sua aljava. Eu não quero encher a minha, não. Tem gente que tem um filho e diz, ó, já fechei a fábrica. Não é assim mesmo. Chega! Nada, varão. Por causa disso, irmãos, aquilo que deveria ser motivo de alegria se torna motivo de tristeza. Sabe por quê? Por causa do egoísmo. São as pessoas pensando somente em si. Ah, essa criança vai atrapalhar a minha vida. Eu vou perder a minha alegria. Eu não vou poder mais viajar, não vou poder mais curtir, não vou poder... Tá doida? A mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido. Por que isso, irmãos? Porque a harmonia que existia é destruída. O homem e a mulher, eles deveriam pensar da mesma forma e andarem harmoniosamente na mesma direção. Mas a partir do pecado, o que é que acontece? Há um desejo que começa a crescer no interior da mulher, que é contrário ao desejo do marido. Muito semelhante do que acontece no nosso relacionamento com Deus. Aquilo que Deus quer que a gente faça, às vezes a gente não tem desejo de fazer. E a gente entende melhor essa expressão, irmãos, quando a gente olha para a vida, para o que está escrito aqui no capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis. A partir do versículo 6, é a repreensão do Senhor em relação a Caim. Caim fica chateado porque Deus não se agradou da sua oferta, mas se agradou da oferta do seu irmão Abel. Então no versículo 6, o Senhor diz para Caim: então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então o Senhor está dizendo para Caim: Caim, se você fizer o que é certo, eu me agradarei e aceitarei a sua oferta. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. A ideia de jazer é a ideia de estar parado lá. É como você diz, fulano jaz aqui. É como aquela pessoa foi enterrada ali. O corpo dele está ali, ele vai sair dali? Ele está morto, ele vai ficar ali. Então ele está dizendo que o pecado está o tempo todo na porta. De maneira que se abrir a porta de manhã, quem está lá? Se abrir meio-dia e de noite, e se de madrugada você tiver com insônia e abrir, ele está lá também. E qual é o desejo dele? Entrar. Cuidado, se abrir demais, ele entra, igual esses gatos de rua.
Todavia, se procederes mal, eis que o pecado está à tua porta. O seu desejo será contra ti. Ó. Percebe que a expressão é a mesma? O desejo da mulher deve ser para o seu marido. Então, olhe, mulher, você agora vai precisar que uma figura masculina exerça autoridade sobre a sua vida. De maneira que sempre foi assim na história. Uma figura masculina exerceu autoridade sobre a figura feminina. Isso não é machismo. Isso é Bíblia. Por mais que para a nossa sociedade isso seja algo que escandaloso, a ponto de, se você pregar isso em determinados lugares, é capaz de você ser expulso, porque a pastora não vai deixar você terminar de pregar. Mas, mulher, seu desejo será para o teu marido, assim como a gente leu aqui. Olhe, o seu desejo é contra ti, Caim. Você tem que dominá-lo. Aqui em Gênesis 3, o desejo será para o teu marido e ele te governará. A palavra é diferente. O marido não domina, o marido governa. Não de maneira ditatorial, mas de maneira exemplar. Como o governo de Cristo. Mostrando o caminho certo, repreendendo quando tem que repreender, motivando quando tem que motivar. Sabe? Versículo 17. E aqui nós vamos ver toda a condenação da raça humana. Glória a Deus. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher. Olha, Adão, você fez isso pensando que com essa atitude você estava amando a sua mulher. Não, Adão. Tudo que você fez, Adão, foi trazer o mal sobre ela e sobre você e sobre todos os seus descendentes. Você está achando, Davi, que você está ajudando Batseba, mandando matar Urias e se casando com ela? Não, Davi, tudo que você conseguiu foi trazer maldição sobre a sua vida e a dela. A responsabilidade do homem, irmãos, é do tamanho da capacidade que o Senhor concedeu. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher. Adão, era você que deveria estar aconselhando ela. Você vai ver que esse erro foi repetido por Abraão. Sara, depois de 13 anos que eles estão perambulando, 12 ou 13 anos eles estavam esperando a promessa de Deus. Sara, então, ela tem em si uma crescente raiz de incredulidade. E ela diz a Abraão: olha, Abraão, Deus disse que você vai ter filho, né? Então, assim, você pega a minha escrava Agar, você se relaciona com ela e a promessa de Deus vai se cumprir desse jeito. Mas Deus falou isso? Não. Aí nasce quem? Ismael. 12 anos depois, mais ou menos, vem um anjo do Senhor e diz: olha, ano que vem Sara terá um filho. Aí Abraão diz: mas eu já tenho um filho. Eu sei, mas esse filho que você tem não é meu. Não foi o filho que eu lhe prometi. E aí Sara tem Isaac. Isaac pode crescer junto com Ismael? Não. Porque é uma inimizade. Um é descendente da serpente e o outro faz parte do povo de onde virá o descendente da mulher. O povo da promessa. E então eles têm que se separar. Olha a dor de um pai ter que mandar o seu filho embora por conta da desobediência. E começa a existir uma rivalidade entre os descendentes de Ismael e de Isaac até hoje. Vocês sabiam que os muçulmanos e os islâmicos, mais especificamente os islâmicos, né, que é uma religião, eles acreditam ser descendentes de Ismael? E que eles acreditam ser, isso está escrito no livro sagrado deles, que é o Alcorão,
que de fato quem seria o detentor da promessa de Abraão seria Ismael? Você sabia que para o islamismo Abraão também é o pai da fé deles? Você sabia disso? Mas eles acreditam que a bênção estaria com Ismael, e eles são representantes de Ismael, e tem um ódio feroz, tanto dos judeus quanto daqueles que também fazem parte dessa aliança, que são os cristãos. E aqui a gente vai ver como a desobediência custa caro, irmãos. Cuidado. Exerça a sua autoridade. Mulheres, por mais que seja dura, se submetam à figura masculina que Deus colocar na sua vida. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher solteira, uma pessoa que não tem esposo, crente, ela vai ser aconselhada pelo pastor da igreja. A minha responsabilidade na nossa congregação local é muito grande. Eu espero que o Senhor me capacite. Visto que atendestes a voz da mulher e comeste a árvore que eu te ordenara, não comeste. Maldita é a terra por tua causa. Olha que coisa. Essa é a frase que mudou tudo. É essa frase que muda tudo. O juízo da mulher é que ela vai ser dominada pelo marido. Mas o juízo de Adão é muito mais severo. Adão, você vai carregar isso com você. Você vai olhar para a terra. Você vai ver agora os animais brigando. Você vai ver os seus filhos se matando. E isso tudo, Adão, é culpa sua. Porque você deu ouvidos à sua mulher e não a mim. Você deu ouvidos, Adão, mais à criatura do que ao seu Criador. E a terra agora é maldita. Que coisa assustadora, irmãos. Como nós temos essa inclinação. E ele diz mais: em fadigas obterás dela o sustento. Durante os dias da tua vida. Aquilo que para o homem era prazeroso se torna agora doloroso. Por isso que lá no Salmo 126, o Senhor já nos apresenta a sua vontade boa, perfeita e agradável. Ele começa a nos apresentar que mesmo diante do ventre de Eva está ali um povo que ele escolheu para ser seu. E ele diz: inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que ele ama, ele dá enquanto dorme. Por mais que exista uma maldição entre os descendentes da serpente, do homem, entre os descendentes de Adão, que somos todos nós, a raça humana, Deus escolheu um povo para ser seu desde toda a eternidade. E ele protege ele. Ele protegeu Abel, tanto na sua vida quanto na sua morte. Depois da morte de Abel, o que é que o Senhor diz? O sangue de Abel fala. Mas Abel já estava morto, mas o sangue dele falava. A gente vê Sete, a gente vai ver Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Então aqui ele diz: ela produzirá, a terra produzirá cardos e abrolhos. Deus tinha criado o que? Árvores. E o homem podia comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. Agora a terra ia ficar seca. Em vez da terra produzir árvores frutíferas para o homem se alimentar, a terra iria produzir o quê? Cardos e abrolhos. E se o homem quisesse comer algum tipo de fruto, ele mesmo ia ter que plantar. Não ia ter mais facilidade nenhuma. E ele diz: ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Ó, você vai morrer, Adão. Você não vai morrer hoje.
mas você vai morrer. E a gente vai ver como isso se cumpre lá em Gênesis capítulo 5. Adão vive 900 e alguns anos e ele morre. Olha, Adão, você vai tornar a terra. Adão tinha sido formado do quê? Da terra. E você vai voltar para a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha, Adão, você quis ser como eu, não foi, Adão? Mas você vai ser como você era antes de eu te fazer. Pó. E deu ao homem, o homem o nome de Eva, a sua mulher. O que é isso aqui? Já faz parte da autoridade, do governo. Quem é que iria governar Eva? Quem é que iria governar a mulher? O homem. E ele já começa olhando e diz: olha, você é Eva, viu? Ah, mas eu quero me chamar Joana. Seu nome é Eva. Ah, mas eu quero ser me chamado de Beatriz. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus providenciou uma cobertura correta. Deus já estava mostrando aqui o que? O Cordeiro de Deus que viria para nos revestir com a sua justiça. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e come e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Ó, lavrar a terra. Olha, agora você vai ter que trabalhar. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. E aqui, irmãos, é a última vez que essa expressão árvore da vida vai aparecer no Antigo Testamento. Ela só vai aparecer de novo no Novo Testamento, e sabe aonde? Em Apocalipse. A árvore da vida só aparece no primeiro e no último livro da Bíblia. Então, irmãos, aqui eu quero agora concluir, trazendo para nós essa reflexão. O pecado causa e causará grandes danos à nossa vida se nós não tratarmos com ele da maneira correta. Qual a única maneira de tratarmos com o pecado? Matando ele, antes que ele nos mate. Como é que a gente mata o pecado? Por meio do arrependimento. A única forma de se matar o pecado de maneira eficaz é o arrependimento. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Todo aquele que vem a mim, de forma alguma, eu lançarei fora. Pedro, o que nós devemos fazer, Pedro? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, para que haja remissão dos vossos pecados, e recebam então o dom do Espírito Santo. É assim que nós devemos tratar nessa noite. Eu queria pedir aos irmãos que já distribuíssem os elementos da ceia, fazendo a devida acepção de mãos. Que nós possamos, irmãos, usar esses breves instantes antes do momento da ceia para refletir sobre o que foi nos ministrado pela manhã e pela noite. Olha o que o pecado fez na vida de Adão e Eva. Amém? Agora eu quero lhe perguntar, você já mensurou o que o pecado fez na sua vida? Irmãos, o que o pecado está fazendo na sua vida hoje? Você já imaginou isso? O pecado de não perdoar. O pecado de não perdoar, irmãos, é como um câncer.
que vai dominando, se a gente não extirpar ele, se a gente não cortar ele, ele vai crescendo e ele vai pegando outras áreas do nosso corpo. É como está escrito: não permita que cresça em você nenhuma raiz de amargura, que crescendo contamine a muitos. Vamos começar por esse pecado, irmãos. Perdoe. Agora, o pecado mais sério de todos, irmãos. Você ama a Deus como deveria? Eu tenho que confessar diante de vocês que eu não amo. Que eu preciso muito que Deus me perdoe e me ajude a amar da forma correta. Pois a única forma de amar a Deus é de todo o coração, alma, força e entendimento. E a única forma de evidenciar esse amor por Deus é amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu só conseguirei amar ao meu próximo como a mim mesmo, como? Se eu estiver amando a Deus acima de todas as coisas. Como é que o marido vai conseguir amar a esposa da maneira correta se ele amar mais a Deus? Como é que a esposa vai conseguir amar o seu marido, como está escrito em Tito? Somente se ela amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que os filhos, e no meu caso as minhas filhas, vão me honrar? Amém? E a mãe delas, como é que vocês vão honrar elas? Amando a Deus acima de todas as coisas. É assim. Como é que a gente, irmãos, vai conseguir se amar como igreja se a gente estiver amando a Deus acima de todas as coisas? Então, irmãos, esse é o momento. Hoje, pela manhã e pela noite, de maneira muito dolorosa, o nosso pecado foi lançado no nosso rosto. Não para que fôssemos consumidos por ele, mas para que nós fôssemos colocados no devido lugar, que é aos pés do nosso Salvador. Aleluia. Para que possamos clamar a frase mais sábia que pode sair dos lábios de um pecador arrependido: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Essa frase faz todo pecador arrependido de verdade ser justificado diante de Deus. Porque, irmãos, o seu e o meu pecado pode ser perdoado por meio dessa única frase. Porque o Pai deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha, irmãos. Você não precisa ir para o inferno. Você não precisa ser mais dominado pelo pecado. Você não precisa mais ser um brinquedo nas mãos de Satanás. Isso pode mudar a partir do momento que você confessa e deixa. Você encontra misericórdia e o seu relacionamento com Deus, que estava cortado, é refeito. E a nossa inimizade com Deus é transformada não em apenas amizade, mas em filiação, porque por meio de Cristo Jesus fomos adotados e podemos nos aproximar de Deus nessa noite, clamando: Abba, Pai. Aleluia. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais e nos ajuda a enxergar essas maravilhosas e tão poderosas bênçãos espirituais que estão disponíveis aos teus filhos. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Tu nos conheces, Senhor. Aprendemos que não podemos esconder, Senhor, as nossas transgressões
diante de Ti, que essa atitude seria uma atitude tão estúpida. Por isso, Senhor, livra-nos, Senhor, de toda máscara que estamos usando. Nos aparta, Senhor, de todo sentimento de hipocrisia que cresceu no nosso interior, muitas vezes sem que percebamos, e tem dominado na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos libertos pela Tua verdade, a termos um relacionamento cada vez mais sincero, vivo e real contigo. Ó Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, Tu nos concedeu do Teu próprio Espírito, Senhor. Por isso clamamos que pelo Espírito, Senhor, sejamos transformados e tenhamos vidas santas, a começar de mim. Ó meu Deus, nos ajuda. Tantas vezes dobramos os nossos joelhos para orar e pensamentos tão malignos são arremessados à nossa mente. Tantas vezes, Senhor, nos propomos a estudar a Tua Bíblia e uma série de outras preocupações nos impedem. Tantas vezes, Senhor, fazemos um compromisso de nos dedicar mais à Tua obra que não conseguimos cumprir. Ó Deus, muda esse quadro, Senhor, nas nossas vidas. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor, a sermos dominados pela luz. Que a Tua maravilhosa luz reine sobre nós e a parte da nossa vida toda treva, Senhor. Que cada vez mais, Senhor, por meio do sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as nossas vidas sejam lavadas e purificadas. Que como igreja, Senhor, possamos cada vez mais demonstrar o amor que temos por Ti, amando uns aos outros, como o Senhor tem nos amado, Senhor Jesus. Que ao término desse nosso encontro, na noite de hoje, a nossa vida, Senhor, nunca mais seja a mesma. Que saiamos daqui, Senhor, impulsionados à prática de toda boa obra. Ajuda, meu Deus, o irmão José, o irmão Leão, ó Deus, bem como todos aqueles que têm se ajuntado a ele, Senhor, a essa tarefa tão linda, mas ao mesmo tempo tão difícil, Senhor, que é o evangelismo. Que o Senhor possa encher os nossos irmãos, Senhor, o irmão Jefferson, que tem ido com eles muitas vezes. Que o Senhor possa ajudá-los, renovando sempre o amor, a fé, a esperança, enviando eles aos lugares certos, para as pessoas certas, no momento certo, para dizerem aquilo que o Senhor determina naquele momento, Senhor. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos que têm se dedicado, Senhor, ao ministério que o Senhor tem entregue na mão de cada um deles. E cada vez mais, Senhor, nos ajuda a negociarmos com as moedas que o Senhor nos deu, sendo cada vez mais praticantes de toda boa obra, juntando tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e nenhum ladrão pode roubar, Senhor. Ajuda os meus irmãos, Senhor, que estão aqui nessa noite, preocupados, ansiosos. Ó Deus, muitas vezes lutando contra temores internos, que eles possam encontrar em Ti, Jesus, a paz que tanto necessitamos para superar os obstáculos do caminho, Senhor. Dai-nos, Senhor Jesus, desse espírito de coragem, de amor e domínio próprio, para que sejamos cada vez mais Teus servos e como obreiros aprovados, manuseando bem a Tua palavra, venhamos a desempenhar bem o serviço que o Senhor nos constituiu, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e conhecido e crido por todos aqueles que assim o Senhor já elegeu, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, na noite de hoje. Mais uma vez apresentamos, Senhor, a vida de Dylan. Hoje eu falei com o papai dele. Ele teve um probleminha, foi para a UTI, mas já está melhor. Que o Senhor possa continuar, Deus, ajudando. O pai, a mamãe dele, a ele, Senhor. Que meio a esse sofrimento, a tua glória fique cada vez mais evidente, Senhor. O teu poder e o teu amor em transformar tudo aquilo que para o mundo é ruim em uma alegria no nosso coração, para que cada vez sejamos gratos. Abençoa, Deus, a vida da irmã Osana. Cuida da saúde dela, Senhor. Abençoa, Deus, a vida da irmã Gisele, da pequena Helena. Cuida, Senhor, da saúde delas, da vida emocional delas. Que cada vez mais estejamos todos unidos em um só corpo, cheios de um só Espírito, debaixo de um só Senhor, andando todos pelo caminho estreito, juntos na caminhada da fé que nos levará à cidade celestial. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a fazermos a Tua vontade, que é infinitamente melhor que a nossa, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de dizer para você, repetidas vezes, Jesus morreu pelos nossos pecados, para que vivamos vidas santas.